Já não é sem tempo, a palavra ao académico Sr. Mário Vieira de Carvalho, que nos vai dar uma comunicação sobre Offenbach. É uma filosofia cantada, ecos das óperas burlescas, representadas em Lisboa em meados do século XIX. Somos todos ouvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que seja um pequeno contributo para a boa disposição de todos. O Teatro de Offenbach chega a Lisboa no início de 1868 como uma vaga avassaladora. Em um ano, são estreadas sucessivamente 5 óperas ditas burlescas de Offenbach. Representadas em língua portuguesa pelos mais célebres comediantes da capital, salvo Orfeu por uma companhia espanhola, os espetáculos constituem um enorme êxito popular. A imprensa assinala a diversidade do público, que também incluía a melhor sociedade. O cuidado e o rigor posto na preparação dos espetáculos era pouco habitual, sobretudo por comparação com a tradição do Real Teatro de São Carlos, onde, segundo Carlos Busch, diretor do Teatro do Ginásio, não havia preocupação alguma de coerência cênica, pois o público só se interessava pelas vozes dos cantores. Companhias italianas que cantavam em italiano todo o repertório, incluindo o de autores portugueses. Para a Grande Duquesa, por exemplo, foram necessários 2 meses de ensaios sob a direção de José Carlos Santos, considerado o maior mestre do teatro português na altura. Superior a todo o elogio como ensaiador, lê-se numa recensão, ele teria conseguido um conjunto vivo, traquina e deslumbrante de toda a ópera. Em todo o caso, mesmo nos folhetinistas que reconheciam o virtuosismo das encenações, manifesta-se o preconceito quanto ao que devia ser considerado grande arte, segundo o modelo canónico estabelecido, que era o da ópera italiana, no São Carlos. Acusam a popularização de Offenbach de ser um fator da decadência do teatro. O respeitado musicólogo Joaquim de Vasconcelos lamenta que artistas excelentes fossem prostituir o seu talento na opereta de Offenbach, nos esgotos onde se apura o aroma da bela Helena e quejandas. Outro exemplo de ataque violento a Offenbach é o balanço do ano teatral. É de ver como os espectadores assistem sorridentes de júbilo à dolorosa agonia da arte. Vão gozar de um prazer supremo, comprazem-se com a morte do belo. O rei Bobeche, o general Bum, o sultão Mazali Patão resumem e contentam as nossas aspirações. Rir, rir e mais rir. Eis, pois, que em Lisboa, tal como, aliás, em Paris, não faltavam os guardiões de uma cultura oficial, supostamente ameaçada por Offenbach. 10 anos antes, também Jules Janin, num dos seus ataques diretos ou indiretos a Offenbach, condenava severamente a música para rir. Com efeito, em Lisboa, não menos que em Paris, Offenbach é um evento fraturante, cujas repercussões se multiplicam através de uma reação muito ampla e diversificada. Aparecem imediatamente numerosas adaptações ou paródias baseadas na música de Offenbach, que são levadas à cena em diferentes teatros. Entretanto, já circulavam outras óperas de Offenbach. É o caso de O Rabequista, com o título Tio Brás, e dos Zoavos. Até ao início do século XX, sucedem-se em Lisboa as estreias ou reprises de óperas de Offenbach, num apanhado ainda provisório, que toma em consideração contributos de investigações recentes de Jacob Kaufmann, por exemplo. Encontrei 17 títulos diferentes, representados em língua portuguesa, que se somam aos já mencionados e perdoem-me que os passe rapidamente. Nas reprises, queria chamar a atenção, sobretudo, para a companhia de Sousa Bastos com Palmira Bastos. Não esqueçamos ainda o teatro amador, onde Offenbach se encontrava muito difundido, como decorre de vários títulos incluídos em coleções de teatro popular. Mas importa sublinhar o aspecto político fortemente marcado da reação de Offenbach. A Grande Duquesa inspira panfletos cómicos com coplas a propósito da atualidade política, justamente para serem cantados em casa ou nos salões. Sintoma desta repercussão de Offenbach
da Grã-Duquesa é também o facto de o nome Offenbach se tornar pseudónimo para assinar crónicas políticas. Quem, porém, levou mais longe a associação de Offenbach à crítica das instituições foi Eça de Queiroz. Nas suas crónicas para o distrito de Évora, aos 21 anos, ainda antes da vaga de Offenbach em Lisboa, Eça de Queiroz denuncia a situação do país, onde, diz ele, o povo está cansado de ver que nada temos adiantado desde o século XVIII. Fim de citação. Sob a aparência do constitucionalismo, a mentalidade e os valores do antigo regime reinavam ainda na sociedade, na política, na cultura. É neste contexto que Eça de Queiroz faz a defesa da caricatura e da sua assimilação pela crónica como o meio mais eficaz de intervenção. A crónica não respeita nada daquilo que mais se respeita, procede pelo escárnio e pelo ridículo, e o ridículo em política é de boa, é de excelente guerra. Por outro lado, Eça de Queiroz compara a canção ao panfleto para concluir que a canção é ainda mais eficaz. A palavra associada à música era, portanto, a combinação mais explosiva. Eis uma inferência que nos ajuda a compreender a sua recepção de Offenbach. Nem a burguesia teve razão em o adotar, nem os dramaturgos em o maltratarem. Não, dramaturgos amigos, não compreendestes Offenbach. Offenbach é maior que vós todos. Ele tem uma filosofia, vós não tendes uma ideia. Ele tem uma crítica, vós nem tendes uma gramática. Quem como ele bateu em brecha todos os preconceitos do seu tempo? Quem como ele, com 4 compassos e 2 rabecas, deixou para sempre desautorizadas velhas instituições? Quem como ele fez a caricatura rutilante da decadência e da mediocridade? Vós, com a vossa severidade, não tendes feito um único serviço ao bom senso, à justiça, à moral. Tendes só feito sono. E ele, o militarismo, o despotismo, a intriga, o sacerdócio venal, a baixeza cortesã, a vaidade burguesa, tudo feriu, tudo revolveu, tudo abalou num couplet fulgurante. Não, alta burguesia, não fizeste bem em o aplaudir e em o proteger. Julgaste encontrar nele um passatempo, encontraste uma condenação. A sua música é a tua caricatura. Tão mal alumiados são os teatros, tão estreita a vossa penetração, que vos não reconhecestes um por um naquela galeria ruidosa dos medíocres do tempo? Não é o rei Bobeche a fantasmagoria cantada da vossa realeza? Não é Calcasse da bela Helena a mascarada pagã do vosso clero? Não é o general Boom a personificação ruidosa da vossa estratégia de salão? Não é o barão Grog a grotesca pochade da vossa diplomacia? Não é o trio da conspiração a fotografia em couplês das vossas intrigas ministeriais? Não é toda a grã-duquesa a charge implacável dos vossos exércitos permanentes? Offenbach é uma filosofia cantada. Eça de Queiroz reconhecia, afinal, em Offenbach o seu próprio programa literário. Na verdade, a chave da sua concepção do realismo é a ideia de uma fotografia que se torna caricatura. Que queremos nós com o realismo? Fazer o quadro do mundo moderno, nas feições em que ele é mau, por persistir em se educar segundo o passado. Queremos fazer a fotografia, ia quase a dizer a caricatura, do velho mundo burguês, sentimental, devoto, católico, explorador, aristocrático, etc., e apontando ao escárnio, à gargalhada, ao desprezo do mundo moderno e democrático, preparar a sua ruína. Uma arte que tem este fim é um auxiliar poderoso da ciência revolucionária. Não se trata, pois, de uma simples coincidência que estas linhas de Eça de Queiroz datem da mesma ocasião em que ele trabalhava num esboço de romance que começa justamente com uma cena do Barba Azul. Esta mesma cena torna-se o motivo central do Mandarim. Enguiço era, com efeito, o nome que me davam na casa, por Corcovar. Infelizmente Corcovo, do muito que verguei o espinhaço na universidade, recuando como uma pega assustada diante dos senhores lentes. Na repartição, dobrando a frente ao pó perante os meus diretores gerais. Esta atitude, de resto, convém ao bacharel. Ela mantém a disciplina num estado bem organizado. O indivíduo recurvou o espinhaço. Assim, na presença augusta de El Rei Bobeche, se arqueia o cortesão. Mais adiante, retirou-se às arrecuas, de dorso vergado e fronte voltada ao chão.
Note-se que a reprise do Barba Azul acabara de ter lugar em Lisboa com renovado êxito. Ana Pereira reapareceu na popular ópera de Offenbach. Repete-se com grande gáudio dos espectadores a cena do beijamão, que só é possível presenciar na Ópera Bufa ou nos Passos Reais. Ao mestre da caricatura Bordalo Pinheiro não podia escapar a publicação do Mandarim, um evento literário celebrado no seu periódico. Muito menos podia ele deixar passar a morte de Offenbach, sobrevinda poucos meses mais tarde, sem prestar uma vibrante homenagem à memória do compositor. Nos termos do seu panegírico, reconhece imediatamente a matriz queirosiana que o inspira. A caricatura está de luto, porque para ela Offenbach é um aliado, um amigo, um parente, etc. A recepção cruzada de Offenbach por essa de Queiroz e Bordalo Pinheiro é o exemplo do que poderíamos chamar relações de intertextualidade intermedial ou de intermedialidade entre música, literatura e desenho, tendo como denominador comum a caricatura. De facto, o que desencadeia tais relações não é tanto o texto dos libretos, mas sim, sobretudo, a música de Offenbach, um compositor que, para citar Gustave Chadey, no jornal parisiense Le Siècle, um jornal mencionado por essa de Queiroz, tinha o segredo dessas notas que partem como mísseis para exprimir sentimentos a contrapelo. É o parodista do coração. Faz chorar as pessoas que deviam rir, faz rir as que deviam chorar. Ou seja, Offenbach dominava na música os mesmos mecanismos da ironia e do sarcasmo, o sentido da caricatura e da paródia, dir-se-ia mesmo com propriedade o efeito de Verfremdung ou estranhamento, que essa de Queiroz e Bordalo Pinheiro tinham em mente na literatura e no desenho, respectivamente. O Mandarim exemplifica bem este género de intermedialidade. Essa de Queiroz toma de Offenbach o gesto social da subserviência, vertendo o grotesco musical em grotesco literário. Na primeira edição, a fonte offenbachiana do motivo de dobrar a espinha ainda não é explicitada. Só na segunda edição é que o autor introduz a frase: assim, na presença augusta de El Rei Bobeche, se arqueia o cortesão. Esta referência reforçava o efeito de fazer soar a música dos couplets do Conde Oscar na cabeça dos leitores portugueses da época. Tenho agora aqui um exemplo, que infelizmente não é na versão portuguesa cantada na época, porque não existem gravações disponíveis dessas versões, mas na versão original francesa. C'est un métier difficile que celui des courtisans, et tel qui s'y croit habile souvent se fourre dedans. Il faut, s'il veut arriver comme un courtisan s'inquiète, qu'il s'incline, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, Comme un courtisan s'inquiète, qu'il s'incline, et qu'il courbe son échine, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, autant qu'il la peut courber. Quoi que notre maître dise, on doit se pâmer d'abord. Et si c'est une bêtise, on ne rit plus, on se tord. Il faut, s'il veut arriver comme un courtisan s'incline, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, Comme un courtisan s'incline, et qu'il courbe son échine, et qu'il courbe son échine, autant qu'il la peut courber, autant qu'il la peut courber.
papel estrutural desempenhado pelas alusões musicais emerge por todo o lado na ficção dessa de Queiroz. Em O Primo Basílio, por exemplo, os amores adúlteros de Luísa desenrolam-se, dir-se-ia, sob o signo da ópera italiana, enquanto Juliana, a criada, sabe de cor as coplas da Carta Adorada da Grande Duquesa, na tradução portuguesa que circulava de Eduardo Garrido. Em diferentes momentos do romance, a agitação sentimental ou exaltação romântica de Luísa é justaposta à Carta Adorada, cantarolada por Juliana varrendo o patamar ou o corredor. Uma técnica narrativa comparável à de uma ação representada no palco, que é comentada ironicamente pela música que vem do fosso da orquestra. Uma técnica, afinal, muito similar a um dos processos favoritos de Offenbach. No caso do romance, esse efeito de montagem é produzido pela ativação, mais uma vez, da própria música na memória do leitor, assim colocado numa posição de cumplicidade com o olhar irónico do narrador. Eu tenho dividido em dois slides este exemplo e só posso dar a música no segundo slide por razões técnicas, mas chama a atenção para o refrão, na tradução portuguesa de Eduardo Garrido: "Ó Carta Adorada, por mim decorada, vai ser conservada qual mimo de amor". Depois, no segundo slide, para que eu vou passar, é que aparece o fragmento citado por essa de Queiroz, mas vamos ouvir tudo desde o princípio, se não se importam. Eu esqueci-me de dizer que estas cartas são lidas pelas namoradas que as recebem dos namorados soldados que estão na frente da batalha. A afinidade da escrita dessa de Queiroz com Offenbach manifesta-se a vários outros níveis que não posso abordar aqui. A personagem João da Ega, alter ego do narrador em Os Maias, define bem, aliás, ao falar de Offenbach, o perfil do próprio romancista, a meu ver, tão distante do naturalismo de Zola. Offenbach, uma das manifestações mais finas, manifestações modernas do ceticismo, uma das mais finas manifestações modernas do ceticismo e da ironia. Tal ceticismo e tal ironia, que não respeitavam nada do que era mais respeitado, tinham, sobretudo num contexto devoto e clerical, um lado satânico.
cujos traços também suscitam inevitavelmente o paralelo com a reputação satânica de Offenbach. Não é por acaso que João da Ega cantarola Je suis Mephisto, da opereta Petit Fausse d'Hervé, e se mascara de Mefistófeles para o baile dos Coan, ou que a capa das farpas, como já tem sido notado, mostra um demónio espreitando por um binóculo, ou que a ópera bufa no estilo de Offenbach, que essa de Queiroz chegou parcialmente a esboçar, tem o título de A Morte do Diabo. Mas passemos agora aos exemplos de intermedialidade nas caricaturas de Bordal Pinheiro, onde a música de Offenbach, que o povo canta, diz ele, é convocada como coprodutora de sentido. Eu vou saltar esta primeira, que mostra Dom Luís como rei Bobeche, e vou saltar para a segunda. Está dito, então, tarão, tão, tão, que cita o trio da conspiração da Grande-Duquesa, na versão da tradução do Eduardo Garrido, que permite a sátira aos perfis de candidatos às eleições. Segundo o professor Pedro Tavares de Almeida, que consultei a este respeito, e a quem agradeço muito reconhecida a ajuda, aparecem na gravura à esquerda o regenerador Ernesto Índice Ribeiro, então Ministro das Obras Públicas, e daí a alusão aos empregos e dinheiros usados na compra de votos. Ao centro, o candidato do Partido Progressista por um dos círculos de Lisboa, Francisco Simões Carneiro, abastado negociante, como se infere das moedas que cinge o peito e que faz jorrar, aspirante ao penacho da eleição. À direita, o republicano Sebastião de Magalhães Lima, que ostenta um barrete frígio e guarda no bolso o jornal do século, de que era fundador e diretor, como que só tendo para oferecer a palavra. Cada qual dá os seus passinhos de dança eleitoral, em correspondência com a música evocada a propósito, assim recontextualizada e ressemantizada. Logeons le ton, et dès ce soir, dans la chambre au fond du couloir, logeons le ton, se mirliflore, là-bas au fond du corridor. Logeons le ton, et dès ce soir, dans la chambre au fond du couloir, logeons le ton, se mirliflore, là-bas au fond du corridor. Oui, ce soir, quand il se fera tard, écoute dans ta folle ivresse, si tu n'entends pas par hasard le pas léger de ta maîtresse. Ce pas, ce joli pas, ce petit pas. Tu n'entendras pas, Nicolas. Non, non, tu ne l'entendras pas. Tu n'entendras pas, Nicolas. Non, non, tu ne l'entendras pas. Non, non, tu ne l'entendras pas. Non, non, tu ne l'entendras pas. Ce pas, ce petit pas. Ce petit pas. Ce petit pas. Logeons le ton, et dès ce soir, dans la chambre au fond du couloir, logeons le ton, se mirliflant, là-bas au fond du corridor. En faisant tes rêves de gloire, tu te dis, je serai grand duc. Voici venir dans la nuit noire. Voici venir Paul Boum et Puc. Voici venir Paul Boum et Puc. Voici venir Paul. Voici venir Boum. Voici venir Paul. Voici venir Puc. Oui, Paul Boum Puc. Oui, Paul Boum Puc. Paul. Boum. Paul. Logeons le ton, et dès ce soir, dans la chambre au fond du couloir, logeons le ton, se mirliflant, là-bas au fond du corridor, logeons le ton, se mirliflant, là-bas au fond du corridor, là-bas au fond du corridor, là-bas au fond du corridor, logeons le ton, là-bas au fond du corridor. Casamento do Porto com Salamanca, sobre o projeto de caminho de ferro Porto-Salamanca, que deu origem a uma polémica suscitada pelo seu financiamento. Na interpretação de José Augusto França, o noivo, o Senhor Porto, é o Zé Povinho vestido de espanhol, apadrinhado à esquerda por Índice Ribeiro, Fontes Pereira de Melo e Burné. Vamos ouvir. Oh
um desenho que ilustra um artigo publicado no periódico de Bordal Pinheiro sobre o que o rei diria ao príncipe herdeiro em caso de abdicação. Cita-se o Aceita o sabre da Grande-Duquesa. Temos aqui uma outra em que volta à Carta Dourada, cantada pelo Fontes Pereira de Melo a propósito da admissão de um deputado, membro do Partido Governamental. E depois temos esta sobre um projeto de arborização do Rossio. Il grandirà carine che spagnol. Il grandirà carine che spagnol. Outra vez, a alusão ao trio dos conspiradores, já no início do século XX. Concluindo, deixei de parte as companhias estrangeiras, sobretudo francesas e italianas, que maiormente nos anos 70 do século XIX representaram em Lisboa numerosas óperas de Offenbach, aumentando ainda a gama de títulos do compositor oferecido ao público da capital. A minha intenção aqui foi, com efeito, a de pôr o acento nas traduções ou adaptações em língua portuguesa, que impulsionaram um verdadeiro processo de apropriação cultural, socialmente transversal e libertador de energias criativas locais. A palavra cénica sai do gesto da música, nas versões portuguesas, na maior parte delas, como se se tratasse de um original em língua portuguesa. Não admira, pois, que esses espetáculos musicoteatrais fossem vistos como manifestações de uma arte verdadeiramente nacional, que até devia ser subvencionada pelo Estado, ao contrário do Teatro São Carlos, que permanecia um teatro de corte italiano. O Governo, cito mais uma vez essa de Queiroz, comete o contrassenso de subsidiar um teatro estrangeiro de luxo e deixa no abandono o Teatro Nacional, que é de necessidade. Fim de citação. Eis um aspecto não menos importante da crítica das instituições induzida pela recepção de Offenbach. O papel atribuído pelo Estado ao Teatro São Carlos, que funcionava como primeiro teatro do Estado, mas onde a arte lírica nacional em língua portuguesa não era tolerada e onde a verdadeira representação tinha lugar na sala e não no palco. Tendo-se transmutado a ópera em salão, o verdadeiro lugar do teatro transferira-se para a opereta. Daí que, ao contrário de Zola, para quem o bordel em Paris era a opereta, essa de Queiroz visse em Lisboa o lupanar na ópera italiana. Isso explica a relação entre Offenbach e Wagner, estabelecida por Ramalho Ortigão em As Farpas. Enquanto a ópera não assumir definitivamente o caráter religioso e sacerdotal que Wagner procura dar-lhe, enquanto continuar a ser um fim de luxo, de aparato e de prazer, Offenbach será um insubstituível artista. Offenbach fez uma obra de moral, foi o colaborador de Proudhon, etc. Isto explica também que em 1883, em vésperas da estreia de Lohengrin, cantada em italiano, no Teatro São Carlos, o autor do trabalho mais completo publicado na imprensa sobre Wagner e a sua crítica da prática tradicional da ópera tenha sido precisamente Batalha Reis, o mesmo que havia alguns anos colaborara com essa de Queiroz no projeto de uma opereta no estilo de Offenbach. Concluindo, dir-se-ia, pois, que no Portugal do fim do século, Offenbach e Wagner são considerados por uma corrente crítica das instituições
como criadores complementares que desenvolvem, por vias diferentes, uma contracultura. Simetricamente, ambos são metidos no mesmo saco por algumas vozes de orientação mais conservadora que veem neles sintomas de decadência cultural e moral. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado por esta, além do mais, atualíssima e muito estimulante comunicação. Eu penso que foi escolhida para sair calhar mesmo durante a campanha eleitoral, para ver se a tornava mais alegre, que ela precisa de mais alegria. A campanha está muito tristonha, realmente. Muito obrigado. Eu tenho muita coisa também para, enfim, aqui perguntar, comentar, mas para já tem a palavra os confrades que queiram participar neste colóquio. Faz favor. Ouvimos uma comunicação com o maior interesse e creio que com uma atenção extraordinária. Realmente, a ligação de Eça de Queiroz à vida europeia, e não só europeia, também de outros países, é extraordinária. A forma como sempre soube adaptar é sempre uma surpresa, e esta conferência, esta lição sobre Offenbach e Eça de Queiroz realmente tem o maior interesse. Não posso deixar de lembrar que o que geralmente se diz sobre a sistemática ignorância dos portugueses sobre o que se passa no estrangeiro foi criticada vivamente por Jorge Borges de Macedo, numa crítica que fez aos estrangeirados, sobre o problema dos estrangeirados, foi comentado. Mas gostava também de lembrar que, por exemplo, eu próprio, como leitor em Paris, gostava de pegar, sei lá, em Guy de Maupassant e ver como Eça de Queiroz conhecia também Les Contes de la Bécasse, por exemplo. E podia-se acompanhar esta ligação que Offenbach aqui nos mostra com Eça de Queiroz, com Guy de Maupassant e Eça de Queiroz. Mas se quiséssemos passar para o Egito, com Théophile Gautier, e também acompanhar já agora Eça de Queiroz nas ruelas do Cairo, como eu próprio fiz, com o Egito de Eça de Queiroz nas mãos, e comparar com a fina observação, capacidade de entendimento da vida da rua do Cairo e dos monumentos da cidade, pôde, digamos, ser transmitido, embora tardiamente. O Egito foi publicado muito depois da ida ao Cairo, da inauguração do Canal de Suez, mas mostra como há portugueses que se mantiveram sempre atentos a toda a literatura, à música, como acabámos de ver, mas também no estrangeiro souberam transmitir a vida tão interessante que é a Rua do Cairo. Vale a pena realmente dizer-vos isto. Se um dia estiverem no Cairo, o Eça de Queiroz acompanhar naquelas ruas, realmente está tudo lá. Quer dizer, porque o Cairo no interior manteve-se nos dias de hoje, mas muito mais interessante é a música de Offenbach e a sua tradução por Mário Vieira de Carvalho. Muito obrigado. Excelente. Tem a palavra o confrade Braga de Macedo e depois a Teresa Brata Salgueiro. São as inscrições que eu tenho para já. Eu também adorei a apresentação. Devo dizer que nestes anos todos nunca vi esta sala de sessão transformada, não num lupanar, claro, mas numa ópera ou numa opereta. Portanto, o confrade realmente fez aqui uma inovação extraordinária. Agora, eu estou atónito, eu estou um bocado a perguntar a mim próprio, não tinha noção do que é que seria, nem tenho, e isto já é a primeira pergunta, do que é que seria Offenbach na França do tempo dele. Nós sabemos que a França, que se tornou república depois do fim do Segundo Império, daquela maneira humilhante, em Sedan, e portanto tinha realmente um contexto completamente diferente, porque Paris era republicano, não há dúvida, mas a província não, e portanto aquele período todo em França é confuso, é complicado.
e eu nunca, não estava a ver o paralelo com Portugal e devo dizer que continuo a não o ver e portanto eu gostava, eu sei que estamos em período eleitoral, mas eu gostava de perguntar um bocadinho mais ao confrade o que é que quis dizer, para além da cultura, da ligação entre a música, mas há aqui qualquer ideia de que o Offenbach era um republicano na França? Não haveria problema, pela razão que indiquei, mas eu não percebi se havia, nem nunca vi o Essa de Queiroz como tendo sido um republicano encapotado. Portanto, isto é ignorância, é uma pergunta genuína, mas quando se ouve estas músicas, depois a pessoa quer perceber qual é o paralelo a nível político, porque a nível formal e de literatura isso demonstrou. Portanto, a pergunta é um bocadinho para além do que nós ouvimos. Qual é o ponto político aqui, se é que existe? Obrigado. Okay. Eu acho que devemos evitar as etiquetas, neste caso, porque o próprio Offenbach cultiva uma ambiguidade que o transforma, ao mesmo tempo, no principal crítico do Segundo Império, a grande sátira do Segundo Império, que ele, aliás, também faz com uma certa autoironia, mas, ao mesmo tempo, ele é bem querido da classe dominante do Segundo Império. Um dos protetores de Offenbach é o meio-irmão do Napoleão III, Duque de Morny, que o protege. E, portanto, o Offenbach tem, digamos assim, entre aspas, o privilégio, durante o Segundo Império, de ser o bobo da corte, ou seja, de poder dizer tudo o que é de mais desrespeitoso e de fazer passar isso sem ser considerado subversivo, digamos assim. E eu penso que esta ambiguidade transmite-se também para Portugal, porque é verdade que a própria família real assistia às representações dos teatros onde se representava Offenbach. Portanto, havia uma tolerância da caricatura. E é curioso que quando, por exemplo, nós pensamos na Anna do Zola, em que é retratada uma heroína que podia ser uma grande cantora do Offenbach, que ela faz a Blonde Venus, podia ser uma grande intérprete de Offenbach, como por exemplo a Hortense Schneider, e é apresentada como uma prostituta que acaba morta, apodrecida, como apodrece o próprio Segundo Império, ela também apodrece, e ouve-se nas ruas a Berlim, porque é já a guerra franco-prussiana, mas nós vamos à Bela Helena, 3 ou 4 anos antes, e o Agamemnon diz, isto não pode continuar assim, isto vai ter que acabar, este regabof. E, portanto, o próprio Offenbach, que está nessa onda, tem consciência e projeta nos libretos das suas obras, ou os libretistas com quem ele trabalha, essa sensação de um mundo que está a acabar, que não pode continuar. E, portanto, acho que as etiquetas, quem é que é republicano primeiro, ou veio a ser, ou numa determinada fase é republicano, eu penso que aquela carta, o que queremos nós com o realismo, é dirigida a Rodrigues de Freitas, que chegou a ser deputado republicano, depois mudou. Portanto, também há aqui uma zona cinzenta de adesões a partidos políticos que não é, a meu ver, muito clara e muito compartimentada, digamos assim. Muito obrigado. Teresa. Pois eu também gostei muito e felicito o confrade pela apresentação, que acho que foi realmente muito interessante. E queria... Há um aspecto que eu acho que já numa anterior apresentação tinha dito e que eu gostaria muito de sublinhar, que é o paralelismo, no fundo, entre a música, a literatura e o desenho em períodos, ou pelo menos utilizado pela crítica social, pela crítica de costumes, pela crítica política, e que acontece em várias épocas. Agora trouxe-nos o exemplo, de facto, com Offenbach e o final do século XIX, mas também se pensarmos nos anos 60 ou nos anos 50 do século passado em Portugal, encontramos o mesmo, principalmente na música e no desenho.
a parte da literatura também, no fundo também, e os jornais, designadamente, com mais dificuldades ou com mais subtileza, não é? Também estavam presentes. E agora, quando estava a falar de representações na corte, se pensarmos em Gil Vicente, também ele representava na corte aqueles autos que também nem sempre eram agradáveis para os ditos ouvintes, não é? Portanto, de facto, esse aspecto, acho que é, no fundo, a convergência ou o paralelismo entre a crítica que aparece nas várias artes e, provavelmente, também nas ciências. A pergunta que eu gostava de fazer, mesmo muito direta, era, falou basicamente das representações em Lisboa. Havia ou não representações na província? Havia, porque era basicamente essa... Havia representações também na província, um pouco por todo lado, e até, como digo, no Teatro Amador. Há algumas publicações que não são as peças completas, mas são fragmentos que circulavam nas casas particulares, não é? Para além das peças extraídas. E as coletividades, se calhar, que eram importantes nessa altura também. Claro, mas chama a atenção para o facto de haver também companhias que faziam turnês, como é o caso da Companhia Sousa Bastos, já no fim do século, que é a Companhia de Teatro Dona Amélia, que faz turnês que vão até à Madeira e aos Açores. Aliás, eu mostrei uma partitura de uma variante, uma adaptação livre da Grande Duquesa, que se chama A Princesa da Rentela, que é suposto ter sido realizada nos Açores. Não tenho mais informação senão a partitura que encontrei, que está catalogada na Biblioteca Nacional. Portanto, havia uma certa difusão, não só em teatros, mas também em casas particulares ou no Teatro Amador. Muito obrigado. Então, tenho duas inscrições. Primeiro, Fernando Oliveira Batista. 3. É a última. Muito bem. Portanto, agradeço para gerirmos o tempo e ainda para dar uma última palavra ao nosso orador. Muito obrigado. Esta encantadora lição que o nosso musicólogo por excelência, que resulta da atitude do maestro que está sempre presente nele, e aqui o maestro com um espírito crítico notável, e ao fazer a conjunção da bela arte que é a música, mesmo quando ela está a exercer uma função de crítica que parece que é a degradação da própria música, mas não é, porque aqui há uma intencionalidade de denunciar as próprias degradações que existem na realidade. Não é por acaso que a palavra música é da família de musas e da família de museus. E esta tríade é bem a expressão do que há de mais elevado na criação humana, na criatividade humana. Também não é por acaso que o Lutero, na sua teologia da música, diz que a música que foi o dom maior que Deus concedeu ao ser humano. Não foi por acaso que o nosso Pessoa foi buscar a metáfora da música, conjugada com outra metáfora da arquitetura, para dizer que a música é a arquitetura da poesia. Já mais próximo de nós, e numa perspectiva pedagógica, temos o grande autor das lições dos mestres, Lessons of the Masters, que diz que a poesia é a música do pensamento. Nenhum deles escapa a este designador que vem da esfera do divino, mítico, por isso é que são as musas, as deusas, para dizer que o homem está chamado a realizar o que há de mais alto, de mais nobre na comunidade humana universal. E essa de Queiroz, que é a expressão da criação literária na sua dimensão crítica, isso foi bem salientado, ficou bem, mesmo com a caricatura, porque fazer a caricatura é talvez o modo mais elegante de fazer crítica, porque é pregnante, penetra. Eu creio que esta lição que o nosso querido confrade apresentou hoje vai ficar no coração de nós todos. Portanto, da minha parte, valeu a pena ter vindo de Viseu uma vez mais para beneficiar desta no coração e nas memórias, espero eu. Tem a palavra o confrade José Bel Fonseca, João Bel Fonseca. Perdão. Também apreciei muito, na linha do que venho apreciando já há muitos anos, sempre que o ouço,
chamou-me ali a atenção uma parte em que referia que uma estrofe tinha sido omitida ou censurada. E era uma... A tradução não corresponde para português muito bem ao que estava lá em francês, tanto quando me apercebi. De qualquer maneira, na parte portuguesa, dizia qualquer coisa, mesmo que o rei diga umas chalaças, o povo acha graça e ria à gargalhada. E isto não passou. Ora, quem é que não deixou passar? Era isso que eu estava intrigado. Porque os teatros que eu vi ali referidos, o Teatro da Trindade, o Teatro do Príncipe Real, todos aqueles, eram teatros onde ia a alta burguesia, mas também onde o merceeiro da esquina e tal, claro, também se engalanava e também lá ia. E, por conseguinte, este tipo de botada jocosa relativamente ao rei, ainda por cima havia ali uns reis que até eram bastante dados a olharem para senhoras que cantavam, que representavam, era capaz de não ser a melhor ideia para a tradução que foi feita pelo autor que a fez, não é? E que foi mencionado. Quem é que censurou, como é que foi censurado e em que circunstâncias é que foi, é o que me intrigou mais em tudo o resto que era belo, exceto este apontamento. Muito obrigado. Posso responder já? Eu respondo já, agradeço muito, e eu devo dizer que fiz a comunicação um pouco em estilo telegráfico para conter tudo dentro de meia hora, incluindo os exemplos musicais, e por isso não tive ocasião de entrar em pormenores. Primeiro, quem fazia censura nos teatros eram representantes do governo civil, era através do governo civil. Mas eu não tenho pormenores quanto a aspectos concretos de censura nas operetas do Offenbach, embora tenha notado algumas situações que podem ser, quer por motivos, sobretudo por motivos morais, algumas situações em que a versão portuguesa se desvia por razões de conteúdo. Muitas vezes há desvios, como naquelas cartas da Carta Adorada, há desvios do texto que são gritantes, porque o libretista português, que neste caso o tradutor português Eduardo Garrido, procura ir à música para sair um texto que tenha a ver com a situação, embora não seja uma tradução muito fiel. O que interessa é que a situação esteja de alguma maneira espelhada. No caso concreto que referiu, não existe, simplesmente não está traduzido. É a tradução de Francisco Palha, que foi dada do Barba Azul em 68 ou 68, não aparece a frase, não aparece essa copla, não aparece. E eu, ao pôr o exemplo, como tínhamos que ouvir o exemplo, eu procurei imitar o Eduardo Garrido e até pus entre parênteses retos. Fiz a minha tradução da copla como se ela pudesse ser cantada na altura. E, portanto, aquela tradução que lá está é a tradução a minha proposta de uma possível versão portuguesa integral para completar a lacuna. Não expliquei isto na altura, deixei ficar só para se poder acompanhar o contexto. O que eu acho interessante é que depois de ter feito isso, me lembrei de uma situação nos Maias do Eça de Queiroz, que é exatamente aquela que vem descrita nessa copla do Barba Azul, que é quando o Damaso Salcede, no Grêmio Literário, se ri de uma pilhéria trivial do Carlos, e ri-se de uma maneira que até se torce pelos sofás, exagerando a graça que tinha achado a uma pilhéria trivial do Carlos, e o Carlos foge vexado. É uma manifestação desse gesto de subserviência em que a pessoa tem que achar graça de uma forma forçada, mesmo que não tenha graça, tem que se rir, porque para mostrar para fazer a vénia. E isso aparece projetado no Eça de Queiroz, embora, na verdade, me pareça que é apenas o facto de o Eça de Queiroz ser um observador muito acutilante, um observador participante da sociedade do seu tempo, como disse o professor Dias Farinha, e portanto, dos pormenores mais, aparentemente, menos que podem escapar,
E é natural que ele tenha encontrado na sua experiência cotidiana situações dessas, em que a pessoa tem que achar graça para fazer a vénia social, não é? Muito obrigado. Então, por último, tem o confrade Bernardo Harold. Tem a palavra. Harold. Pois, a Teresa Barata Salgueiro chamou a atenção para os paralelos entre um regime decadente do século XIX e o nosso regime aqui antes do 25 de Abril. Quer dizer, talvez não tenha sido tão explícita como estou agora a ser, mas não resisto a recordar os meus contactos com diplomatas alemães, porque eu, dadas as minhas origens familiares e tal, entrava e saía na Embaixada da Alemanha muitas vezes, era convidado e tinha muitos contactos com os conselheiros culturais, etc. E eu lembro de uma observação que um deles fez, deve ter sido por volta de 1970, que ele dizia que todas as pessoas das elites com que ele contactava, portanto, e muitos eram, digamos, parte do aparelho de Estado, eram todos da oposição. Ele disse que nunca tinha encontrado ninguém que não fosse da oposição. Quer dizer, de maneira que ele não conseguia perceber como é que o regime funcionava quando toda a gente era da oposição. Ele não encontrava ninguém que não fosse. E de facto, eu também verifiquei, digamos, situações igualmente absurdas em relação a um compositor e cupletista, quer dizer, austríaco, o Georg Kreisler. Não sei se o Mário... Conheço, não conheço bem, mas conheço Sim. de referência. Bom, ele é um compositor genial e era um caso paralelo ao Tom Lehrer, que era professor de matemática de Harvard, não é? Portanto, que também escreveu couplets extremamente agressivos e muito engraçados. E o Georg Kreisler era um homem com uma musicalidade muito grande. Quer dizer, e eu não só tinha os discos dele, porque eu achava... no fundo, ele era um Offenbach do século XX, embora sem a notoriedade, porque ficou limitado realmente aos países de língua alemã. E eu não só tenho e continuo a ter uma adorável coleção de discos com as canções dele, como também tive uma vez num espetáculo dele, que aquilo era o estilo que em alemão se chama literarisches Kabarett, quer dizer, portanto, e ele, que era um grande entusiasta tinha-se entusiasmado muito com o Maio 68, dizia que ele não conseguia perceber como é que nos espetáculos em que apareciam pessoas também das elites, justamente, suportes do status quo político, o aplaudiam freneticamente. Quer dizer, portanto, de facto, ele estava a desafiá-los depois. Quer dizer, eu verifiquei isso nesse espetáculo, não é? Que, enfim, tinha umas poucas dezenas de espectadores, que aquilo era um sítio pequenino, e ele tentou desafiar pessoas na audiência, provocando-os, não é? Bom, eu estava acompanhado de um parente afastado meu, que era uma pessoa muito conservadora, embora da família das pessoas que estiveram envolvidas no golpe contra o Hitler, mas e ele então pegou-se com ele, quer dizer, realmente o Georg Kreisler. Outra coisa talvez interessante é que dentro dos exilados portugueses, quer dizer, que se vieram embora nos anos 60 e 70, eu conheço alguns que foram dirigentes associativos do técnico como eu e que conhecem perfeitamente o Georg Kreisler e é um ídolo deles. Quer dizer, portanto, eu estou a vir aqui, digamos, paralelos muito interessantes, digamos, e mereciam um estudo comparativo das artes nos regimes decadentes. Sem dúvida. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Eu, para juntar, só antes da intervenção final, será a sua, eu juntava aqui uma
comentário e uma dúvida para reflexão, se quiserem. É que eu não vejo isto de todos os regimes decadentes, porque para mim esta comunicação é de uma atualidade tremenda, incluindo os comentários finais. O Dama de Salcedo é atualíssimo. Quantos Damas de Salcedo encontra todos os dias com aquele riso forçado, não é essa a graça? E a nossa campanha eleitoral, que dizia, né? Não, é sempre fora do nosso, do nosso espaço vital. Não, mas então a nossa campanha eleitoral, que só peca por defeito, porque era muito mais divertida neste tempo. Muito mais divertida. Vamos lá ver. E isto devia ser posto à consideração da RTP e dos outros canais de televisão, que não têm graça nenhuma. Eles bem se esforçam, mas não têm graça. Mesmo o nosso querido Ricardo Araújo Pereira, que seria o nosso candidato ao Offenbach e tal, porque todos o toleram tão bem, etc. Mas não tem a graça que tinham aqui estas intervenções, estas campanhas que eram muito mais alegres do que são hoje, sem dúvida nenhuma. Parece-me a mim. Penso eu de que, como diria também o outro. A outra consideração que queria fazer é ao mesmo tempo uma recordatória para o nosso, enfim, confrade e conferencista, que é o cuidado disso. Nós queremos publicar isto, todos queremos ter isto publicado, mas eu acho que pela primeira vez devíamos ter um documento multimédia, porque não só as imagens, como também a música, penso que era muito interessante introduzir isso, e não tem grandes custos acrescidos introduzir um pequeno CD ou como é que se chama, uma pena, uma mini pena no volume. Hein? Aqui está uma sugestão para nós pensarmos, sobretudo para a entrega ser uma entrega multimédia. Tem a palavra, agora é toda a sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, por estar essa possibilidade. Eu só queria pôr em evidência o seguinte, quer dizer, tem havido nestes últimos anos muita investigação nova do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, da minha própria unidade de investigação, o CESEM da Universidade Nova de Lisboa, e surgiu recentemente, há 4 ou 5 anos, um trabalho sobre as caricaturas sobre teatro, todas as caricaturas de teatro do Bordal Pinheiro, todas as referências ao teatro nas caricaturas de Bordal Pinheiro. Também houve uma investigadora da minha unidade de investigação que fez um livro sobre a ópera e caricatura, que eu até co-orientei já há uns anos, e, portanto, esta comunicação não era possível sem incorporar toda essa investigação, não é? E queria aqui chamar a atenção para isso. Eu mostrei, por exemplo, a Maria Virgílio Cambraia Lopes tem esse trabalho sobre o teatro nas caricaturas de Bordal Pinheiro, e embora eu tivesse encontrado algumas coisas, graças a essas investigações encontrei mais. O mesmo se passa com o Jacob Kaufmann, que fez uma investigação em Portugal e em Espanha e noutros países da Europa sobre a recepção de Offenbach, publicou factos novos sobre a recepção de Offenbach em Portugal, e eu também incorporei. Mas encontrei, naturalmente, divergências que procurei corrigir, e isto para dizer que é um work in progress ainda, e porque há sobretudo uma grande dificuldade que não há em França. Eu fico espantado como é que em França é possível ter estatísticas das representações de cada peça, das receitas de bilheteira de cada peça, enfim, todos esses elementos estão disponibilizados, e em Portugal parece que os arquivos se evaporaram. Onde é que estão os arquivos dos teatros? Parece que se evaporaram. Então, o que é que resta aos investigadores para conseguir reconstituir as temporadas, reconstituir as estreias? Aquela lista de estreias que eu ali pus, e passei rapidamente, porque senão ainda aqui estávamos a passá-las, aquela lista de estreias só é possível através de passar folha a folha a imprensa diária e ver onde é que está anunciada a peça, e mesmo isso não é seguro. E, portanto, digamos que há muita investigação ainda a fazer, que tem que ser feita por equipas de investigação, porque não é possível individualmente resolver esses problemas. E era esta prevenção que eu gostaria aqui de deixar.
agradecendo a todos os ilustres confrades a benevolência com que receberam a minha comunicação e o diálogo que se estabeleceu. Não esquecer que há bibliografia e há também créditos, não é? Vai virar isto na sua comunicação. Então, antes de encerrar a sessão, só chamar a atenção para o próximo mês e que vejam, é riquíssimo o programa, tanto das letras como das ciências. E nós gostávamos muito de começar a saber alguma conexão, interligação entre as duas classes, e este mês que vem há essa oportunidade. Sobre isso, dá licença. Fora extra sessão. Faz favor, não é para a ata. A última sessão do mês de outubro é uma sessão mista, que era para ser em maio, e tinha a ver com aspectos, talvez, de sustentabilidade, e, portanto, eu passei para essa... Eu sei, mas por isso é que estava a chamar a atenção. Dia 24, não é? Aqui a seguir haverá um lançamento de um livro por alguém que é filho de académicos de ciências. Portanto, até vai agradecer numa das vossas ciências. Mas, evidentemente, eu limitei-me a fazer o que faço, mas para usar a palavra do orador, se os confrades tivessem a benevolência de estar nessa sessão de ciências, era 2 em 1. Ouviam-me a mim na sessão e depois, a seguir, um beberete que vai ser com um trator vindo de Offenbach. Mas não tem música. Vai ter música também. Bom, está bom. Ótimo. Muito obrigado. Sim, senhor. Tem que correr para o outro lado. Até para a semana.